Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Enquanto você se arruma para o trabalho ou organiza suas coisas em casa, aumenta o som, porque eu te conto quais são os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 17 de outubro. Vamos dar uma olhada no que mais chama a atenção nessa terça-feira. No 11º dia de guerra, Israel faz novos ataques enquanto Gaza enfrenta a crise de saúde pública. Texto do Brasil sobre conflito em Israel deve ser votado hoje na ONU. Nova reunião é marcada após o Conselho de Segurança rejeitar resolução de cessar-fogo proposto pela Rússia. Em meio à escalada de tensão, líderes da China e Rússia se reúnem em Pequim, enquanto Joe Biden confirma a viagem em solidariedade para Israel na quarta-feira. E aqui no Brasil, 480 militares seguem retidos em quartel após furto de 21 metralhadoras. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Os conflitos entre Israel e o grupo islâmico radical Hamas entraram no 11º dia. Já são mais de 4.200 mortos, sendo cerca de 2.800 do lado palestino e 1.400 israelenses. A grande maioria, infelizmente, são civis que perderam a vida nesse confronto. Israel anunciou que fez novos bombardeios contra alvos do Hamas nas últimas horas. Na madrugada desta terça-feira, 49 pessoas morreram nos ataques da Força de Defesa de Israel ao sul da faixa de Gaza. Os bombardeios atingiram as cidades de Rafah e Khan Yunis. As informações são do Ministério do Interior de Gaza. Segundo os militares israelenses, entre os alvos está um banco usado para financiar o grupo terrorista. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que as reservas de combustíveis dos hospitais de Gaza, utilizadas para manter os geradores operando, devem durar apenas mais 24 horas. Desde o início dos conflitos, a região da faixa de Gaza sofre com a falta de energia elétrica. E o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas rejeitou em votação na noite desta segunda-feira a resolução proposta pela Rússia sobre a guerra de Israel. O texto russo pedia cessar-fogo imediato na região e hoje o Brasil deve apresentar uma nova resolução para ser votada na ONU em Nova York. A resolução da Rússia sobre a guerra entre Israel e Hamas não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Além do cessar-fogo imediato, o texto russo pedia a abertura de corredores humanitários e condenava todos os atos terroristas, mas sem citar o grupo extremista Hamas. Estados Unidos e Reino Unido votaram contra a proposta. E como eles são membros permanentes do Conselho com poder de veto, o texto foi rejeitado. Para uma resolução ser aprovada no Conselho de Segurança, é preciso que haja votos favoráveis de 9 dos 15 membros. Além disso, nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, podem votar negativamente porque possuem poder de veto. O texto apresentado por Moscou foi rejeitado por um placar de 5 votos a favor, 4 contrários e 6 abstenções. Nesta terça-feira, uma segunda resolução, elaborada pelo Brasil, deve ir à votação às 7 horas da noite no horário de Brasília. A resolução brasileira condena violência e hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo, citando explicitamente os ataques terroristas pelo Hamas no dia 7 de outubro e o sequestro de reféns, pedindo sua soltura. O país que ocupa a presidência do órgão neste mês foi incumbido de apresentar um texto na reunião da última sexta-feira, após a Rússia circular uma proposta rechaçada pelos demais membros. Após aumentar a presença das Forças Armadas com a movimentação de tanques perto da fronteira, Israel realizou ataques noturnos contra alvos terroristas do Hezbollah no Líbano. As informações são das Forças de Defesa de Israel na manhã de terça-feira local, final de segunda-feira aqui no Brasil. Israel aumentou sua presença militar ao norte do país, perto da fronteira com o Líbano, nesta segunda-feira. Após repetidas trocas de foguetes com Hezbollah, o governo israelense anunciou a retirada dos moradores de 28 comunidades que ficam a menos de 2 quilômetros da fronteira libanesa. Na manhã de terça-feira local, o exército de Israel comunicou ataques contra alvos militares da organização terrorista Hezbollah no território libanês.
Desde o início da guerra provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, os confrontos na fronteira israelense e libanesa deixaram cerca de 10 mortos do lado libanês, a maioria combatentes, além de um jornalista da agência de notícias Reuters e outros 2 civis. Do lado israelense, morreram pelo menos 2 pessoas. A comunidade internacional teme que o conflito entre Israel e o Hamas extrapole, envolvendo o grupo islâmico pró-iraniano Hezbollah, aliado do grupo palestino. Não é exagero dizer que o mundo teme o Hezbollah. O regime que surgiu em 1982 vem crescendo militarmente e é considerado terrorista para alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e também a Alemanha. Agora, o quanto a comunidade internacional está certa com esse receio todo? Será o grupo realmente mais perigoso que o Hamas para Israel? O quanto pode interferir para a segurança mundial? A gente vai aprender sobre o assunto, sobre o Hezbollah, com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Vamos ouvi-lo. É perfeitamente possível dizer que o Hezbollah é muito mais perigoso que o Hamas por 2 motivos. O primeiro deles é que o Hezbollah é um partido político. Além de ser um grupo terrorista considerado como tal por diversos países, ele tem um partido político, ele tem uma vida política, ele tem uma vida parlamentar dentro do Líbano. Então ele é muito mais perigoso do que o Hamas, que é apenas uma milícia armada. E por outro lado, justamente por ser um partido político que tem uma milícia armada e responsável por parte da segurança do Líbano, o Hezbollah tem muito mais armas que o Hamas. Então hoje o poder militar do Hezbollah é infinitamente maior que o do Hamas. Então, quando a gente fala de todo esse processo entre Hezbollah e Hamas, a gente tem que pensar muito nessa possibilidade de que o Hezbollah hoje tem muito mais poder de fogo em suas mãos. E morreu a filha da brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas. A informação foi infelizmente confirmada pelo tio da vítima. A israelense Celeste Fishbein, de 18 anos, era babá e trabalhava em um kibbutz, em uma pequena comunidade rural, quando se separou dos familiares após o início dos bombardeios no dia 7 de outubro. Ela foi mais uma vítima de rebeldes do grupo terrorista que invadiram várias casas e levaram cerca de 120 pessoas. Celeste não conseguiu escapar do grupo armado. Os familiares da jovem tiveram mais sorte. Quando as sirenes soaram, eles que estavam na casa da avó foram para um abrigo. E a partir desse momento trocaram mensagens com ela, que inclusive deu alerta de que os terroristas estavam disfarçados. Depois de algum tempo, deixou de responder às mensagens. A mãe e as avós da jovem, nascidas em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, viviam em outro quibutz na região de Gaza, depois de terem saído do Bom Retiro, aqui na capital paulista, rumo ao Estado de Israel. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Israel na quarta-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, após uma reunião de 8 horas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O democrata vai desembarcar em território israelense na quarta-feira para reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e o compromisso inabalável com sua segurança. Segundo o chefe da diplomacia americana, o presidente pretende ouvir o que o aliado necessita para defender seu povo, enquanto o governo vai trabalhar com o Congresso para satisfazer essas necessidades. Estados Unidos e Israel concordaram em elaborar um plano para permitir a chegada de ajuda internacional a sitiar a faixa de Gaza, enquanto o aliado se prepara para uma ofensiva terrestre contra o território sob controle do Hamas. Em Tel Aviv, Biden também espera saber como serão desenvolvidas as operações, de forma que minimize as baixas civis e permita a chegada de assistência humanitária aos civis e que o Hamas não se beneficie. Blinken acrescentou que os dois lados discutem a possibilidade de criar áreas para ajudar a manter os civis fora de perigo. E um outro movimento chama a atenção. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou nesta terça-feira, noite de segunda, aqui no Brasil, na China. A visita serve para fortalecer os laços de Moscou com o vizinho comunista. A agenda de Putin inclui uma reunião com o querido amigo Xi Jinping. O Kremlin informou que o encontro vai acontecer na quarta-feira, quando vão discutir questões internacionais e regionais, sem dar mais detalhes. A cúpula vai acontecer à margem de uma conferência internacional sobre o desenvolvimento global de infraestruturas sediada em Pequim, onde são esperados representantes de 130 países. Especialistas esperam poucas surpresas durante a visita do líder russo ao aliado, vendo o encontro mais como um gesto simbólico de apoio a Moscou. E o atirador que matou 2 suecos durante um ataque a tiros na segunda-feira na Bélgica foi baleado pela polícia na manhã dessa terça.
De acordo com as autoridades, o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no hospital. A informação da morte do atirador foi confirmada pela ministra belga do Interior, Annelies Verlinden. O homem, de 45 anos, estava em um café em Bruxelas quando foi capturado. Ele publicou um vídeo nas redes sociais alegando ser o agressor e pertencer ao Estado Islâmico. Na segunda-feira, a Bélgica elevou ao nível máximo o alerta de terrorismo depois que esse homem atirou e matou 2 pessoas a 6 quilômetros do estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, na capital belga, onde acontecia o jogo entre Bélgica e Suécia, que estava sendo realizado pelas eliminatórias da Eurocopa. Pouco depois dos hinos serem tocados, a imprensa foi informada do ataque. Depois de atirar, o homem conseguiu escapar. Imagens mostram o suspeito fugindo em uma moto. Assim que souberam da morte das 2 vítimas, os jogadores disseram não quererem jogar o segundo tempo do jogo, que foi cancelado pela UEFA. Segundo a imprensa local, é provável que os mortos fossem torcedores de futebol. A UEFA, responsável pela organização das eliminatórias, classificou os assassinatos como um ataque terrorista e disse que novas informações, como uma possível remarcação da partida, serão divulgadas em breve. E mudando de assunto, o governo colombiano e o principal grupo de dissidentes das Farc foram para a mesa de negociações em Tibú. O objetivo é desmoralizar cerca de 3.500 rebeldes e pôr um fim à rebelião armada. A partir das 0 hora deste 17 de outubro, começou um cessar-fogo bilateral de 3 meses. Esse grupo da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia não assinou a paz em 2016. Formalizamos esse passo dentro da política de paz, dentro da política da vida, o passo da fase de diálogo, anunciou Danilo Rueda, alto comissário para a paz, perante os delegados do presidente colombiano Gustavo Petro e do chamado Estado-Maior Central, principal dissidência das Farc. Tibú é um dos municípios onde mais ocorrem conflitos, localizado na fronteira com a Venezuela e cercado de narcocultivos. Com o lançamento oficial das negociações, começa também um cessar-fogo bilateral nacional de 3 meses a partir das 0 hora de 17 de outubro de 2023 até as 24 horas de 15 de janeiro de 2024. Camilo González Poço, líder da delegação do governo à mesa, ressaltou que o decreto de cessar-fogo visa respeitar a vida em todas as suas formas e evitar que a população seja afetada. E veja a seguir, Brasil abriu em média 12 empresas a cada minuto no primeiro semestre deste ano. E ainda, 480 militares seguem retidos em quartel após furto de 21 metralhadoras. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa terça-feira para você. A juíza federal que irá presidir o julgamento de Donald Trump por supostamente conspirar para anular as eleições de 2020 nos Estados Unidos impôs uma ordem de silêncio parcial contra o ex-presidente nesta segunda-feira. A juíza de distrito, Tanya Chutkan, ordenou que Trump não ataque promotores, funcionários do tribunal ou possíveis testemunhas com seus comentários no julgamento programado para começar em março de 2024 em Washington. A decisão surge depois que o promotor especial Jack Smith apresentou uma moção argumentando que a retórica inflamatória de Trump ameaçava minar o seu julgamento. Trump descreveu Chutkan em comentários públicos e postagens nas redes sociais como uma fraude e uma juíza que o odeia, o gabinete de Smith como uma equipe de bandidos e Washington como uma cidade suja e cheia de crimes, com uma população de mais de 95% anti-Trump. John Lauro, um dos advogados de Trump, argumentou contra a emissão de uma ordem de silêncio na audiência de 2 horas nesta segunda-feira, alegando que infringiria os direitos de liberdade de expressão garantidos pela primeira emenda. E agora vamos para os destaques nacionais. Cerca de 480 militares estão há uma semana impedidos de deixar o quartel após o furto de 21 metralhadoras de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. A corporação está ouvindo toda a tropa para tentar descobrir onde essas armas foram parar e se há algum militar envolvido nesse crime.
O desaparecimento do armamento só foi notado no último dia 10, quando a corporação realizou uma vistoria interna no arsenal de guerra em Barueri e detectou uma discrepância no número de metralhadoras. Desde então, 480 militares, entre eles soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores e coronéis, estão aquartelados por determinação dos superiores. Seus celulares também foram confiscados para não se comunicarem com parentes. Nos últimos dias, familiares têm ido até a frente da base pedir informações sobre os militares retidos. Apesar de o Exército informar que nenhum deles está detido ou preso, ninguém pode ir para casa. A corporação informou que a medida é necessária para tentar localizar e recuperar o armamento. O Comando Militar do Sudeste, na capital de São Paulo, e o Departamento de Ciência e Tecnologia, em Brasília, enviaram comitivas para apurar o extravio do arsenal de 21 metralhadoras de guerra que estavam armazenadas dentro do Exército em Barueri. Eles investigam o sumiço de 13 metralhadoras calibre 50, que podem derrubar até aeronaves, e também de 8 metralhadoras calibre 7,62. Homens do Exército avaliam se houve alguma falha de segurança do arsenal de guerra ou se algum militar pode estar envolvido no crime. Segundo o Instituto Sou da Paz, este foi o maior desvio de armas de uma base do Exército Brasileiro desde 2009, quando 7 fuzis foram roubados por criminosos de um batalhão em Caçapava, no interior de São Paulo. Naquela ocasião, a Polícia Paulista recuperou todas as armas e prendeu os suspeitos pelo crime, entre eles um militar. E no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse na segunda-feira que, se for necessário, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública poderá ser ampliada. Quem traz para a gente mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. O primeiro grupo da Força Nacional começou o reforço no patrulhamento no Rio nesta segunda-feira. Já estão na cidade 155 homens de um efetivo prometido de 300 agentes. A Força Nacional seguirá as orientações da Polícia Rodoviária Federal e atuará em vias expressas e rodovias estaduais para impedir a entrada de armas e drogas. A Força Nacional fará ações planejadas com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai se reunir com as direções das corporações envolvidas, assim como o secretário executivo Ricardo Capelli, a fim de debater a atuação das forças na segurança do Estado. Esse reforço foi solicitado pelo governador Cláudio Castro no fim de setembro, diante da crise de segurança no Estado. No início de outubro, o ministro autorizou o envio das tropas e equipamentos, além de anunciar que serão repassados, a pedido de Castro, 95 milhões de reais para a construção de presídios de segurança máxima. Ao todo, 247 milhões de reais já foram destinados ao Rio de Janeiro. 12 empresas foram abertas por minuto aqui no Brasil no primeiro semestre do ano. Os dados são de um levantamento da consultoria Serasa Experian. Agora é o nosso repórter Leonardo Félix que traz as informações para a gente. Vamos ouvi-lo. Nos primeiros 6 meses de 2023, foram criados mais de 2.100.000 novos negócios no país. O setor de serviços de alimentação, que engloba bares, restaurantes e lanchonetes, foi o que mais registrou aberturas, com pouco mais de 140 mil. Isso representa 6,6% do total, com uma média de 1.100 novos registros por dia. A área de serviços se destacou, com mais de 1,5 milhão de novas empresas, o que significa 71,7% do total de registros. O crescimento foi de 5,8% em relação ao período de janeiro a junho de 2022. O setor de serviços ficou bem acima do comércio e da indústria. Houve alta de 2,5% na comparação com o ano anterior. Os microempreendedores individuais, MEIs, lideraram a participação com maior número de empreendimentos abertos no semestre, com 77% do total. Segundo a Serasa Experian, a tendência do segmento de serviços ganhar o protagonismo deve continuar, principalmente pelo baixo investimento necessário e velocidade do retorno, que pode ser mais rápido, especialmente na área de alimentação.
Os dados por região mostram que no primeiro semestre de 2023, o ranking foi liderado pelo Sudeste, com mais de 1 milhão de novas empresas, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O estado com maior número de registros foi São Paulo. O levantamento levou em consideração a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais dos estados e do Distrito Federal, além da apuração mensal de CNPJs consultados pela primeira vez na base de dados da Serasa Experian. Com salários de mais de R$18 mil, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento de quais profissões com o ensino superior são as mais bem pagas aqui no Brasil em 2023. Os médicos especialistas lideram a lista de profissionais mais bem pagos no país, seguido por matemático, geólogo, engenheiro, mecânico e desenvolvedor de software. Já os trabalhadores com menor rendimento médio são os professores de pré-escola e outros profissionais de ensino. O resultado foi possível a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coletado no segundo trimestre do ano, em que foram analisadas informações de pessoas que trabalham em empresas privadas em ocupações que exigem ensino superior. Assim, foi possível listar as profissões citadas com maiores e menores salários no país. A pesquisa também analisou esses valores em relação a 2012 e mostrou que o salário dos médicos especialistas, por exemplo, apesar de ser o maior da lista, caiu 13% nos últimos anos. Já os desenvolvedores de páginas de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial neste período, apresentando um rendimento médio de 91% maior do que há 10 anos. Esse crescimento é natural devido ao desenvolvimento tecnológico da sociedade, mas também teve um grande impacto da pandemia de coronavírus, já que as pessoas tiveram que utilizar a tecnologia para comprar produtos, desenvolver suas atividades, e isso gerou uma pressão muito grande nesse setor para que as empresas tornassem suas ferramentas de trabalho mais tecnológicas. O salário dos professores, por sua vez, apresentou um crescimento real ao longo da última década, mas a profissão continua sendo mal remunerada. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Até mais.